Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E Bolsonaro, como todo grande bandido, como Al Capone, por exemplo, no século passado, pode ser preso por um deslize muito inferior aos outros crimes cometidos. Não é? Al Capone foi preso em meados do século passado de todos os crimes, assassinatos, prostituição, extorsão, tráfico de inclusive bebidas alcoólicas, que na época eram proibidas nos Estados Unidos. Ele acabou sendo preso por questões fiscais, por sonegação fiscal, vamos dizer assim, um crime menor, mas que nos Estados Unidos leva o sujeito para a cadeia. No caso de Bolsonaro, ele não, na verdade o que vai acontecer com ele é que essa ação penal que eu vou citar agora vai ter uma tramitação muito rápida, porque as provas de que ele cometeu um crime foram produzidas por ele mesmo. Vamos lá, pelo título do programa você já entendeu. O Bolsonaro, ele aplicou um passa-moleque no gado, vamos dizer, né? Esse bando de seguidores descerebrados dele, algumas pessoas inclusive que não devem ter nem para si e que estão em situação difícil na vida, dão dinheiro para aquele que causou os seus problemas, que é Jair Bolsonaro. É a questão do Pix. O Bolsonaro arrecadou uma fortuna. Ele se tornou um multimilionário oficialmente, não é? Porque extraoficialmente todo mundo intui que o Bolsonaro tenha cometido crimes e tenha um patrimônio oculto, não é? Mas nesse caso, o Bolsonaro aumentou o patrimônio oficial dele, patrimônio declarado, para cerca de 20 milhões de reais, porque é 17 milhões e pouco que ele ganhou com o Pix, e ele tinha patrimônio declarado de 2 milhões e pouco de reais, né? Que a gente sabe que isso é uma piada, mas de qualquer forma, patrimônio agora de em torno de 20 milhões de reais, só que esse Pix que o grupo de Bolsonaro, os defensores, os aliados, não é, dizem que ninguém tem nada com isso, que cada um pode dar dinheiro para quem quiser, porém a motivação de Bolsonaro para cometer esse crime é uma motivação criminosa. Por quê? Porque ele mentiu para conseguir esse dinheiro. E existe uma lei de 1951, a Lei 1521, que vem sofrendo atualizações, inclusive para se adequar aos tempos, que regula esse tipo de coisa. Então você tomar dinheiro da população, vamos dizer assim, pedir Pix, pedir doações com base em um motivo falso, é realmente um crime. E veja, o Bolsonaro, ele pediu esse dinheiro todo por uma simples razão, dizendo que era para pagar as multas que seriam impostas a ele pela cassação, pelo TSE, várias multas que ele vai ter que pagar. Em cada um dos processos haverá multas pesadas, né? Mas o que há hoje de concreto de multas para ele pagar é um valor infinitamente inferior a 17 milhões de reais, não é? E ele arrecadou muitas vezes mais do que o necessário,
e não interrompeu a vaquinha que estava sendo feita para ele. Ele teria obrigação, se fosse uma pessoa ética, honesta, de dizer: olha, podem parar, vamos encerrar a campanha de Pix, vou fechar aí esse Pix, porque eu já arrecadei o dinheiro suficiente para pagar as multas. As multas que ele tem, por exemplo, são multas pelo uso de máscaras, que não dá nem R$1 milhão. O mote para isso foi que ele começou a receber multas, a ser multado por não usar máscara. Então tem o total dessas multas aqui em São Paulo, inclusive foram multas aplicadas pelo João Dória. Essas multas somam em torno de R$1 milhão, um pouco menos de R$1 milhão. Ou seja, ele usou um motivo falso para arrecadar dinheiro e, na verdade, os aliados dele, quando ele sofreu críticas por conta do Pix, os aliados dele falaram que iam continuar até chegar a R$20 milhões. Eles reiniciaram. E isso é considerado, basicamente, vamos dizer, estelionato, crime contra a economia popular. Não é? Ele está pedindo dinheiro com base em motivos falsos, e também ele já conseguiu muitos recursos com base nas acusações de fraude eleitoral e etc, etc. Esse crime que o Bolsonaro cometeu e está cometendo, é um crime continuado, inclusive, não precisa nem de produção de provas. As provas estão aí. Estão aí à vista de todos os pedidos dele, dos assessores dele, da campanha dele pelo Pix, de dinheiro para pagar as multas que ele tinha. E a continuidade desses depósitos após ele auferir o dinheiro para pagar essas multas. E pior de tudo isso, o Bolsonaro não pagou nenhuma multa. Ele arrecadou o dinheiro para pagar a multa, mas não pagou as multas. Ele vai dizer: eu estou esperando os recursos para ver se eu vou pagar mesmo. Mas se ele não usou máscara, se a lei diz que ao não usar máscara ele pode ser multado, ele não pode fazer isso. Ele está enganando as pessoas. Ele está pedindo às pessoas dinheiro sob uma alegação falsa. Não importa que as pessoas não liguem que a alegação é falsa. O que importa é o ato dele. Ele, como presidente da República, ele teria que dar o exemplo, não é? Então, é o golpe do Pix que ele deu, e esse golpe do Pix, entre todas as ações penais que existem e que vão existir contra Bolsonaro, essa ação penal, por conta do golpe do Pix, vai produzir efeitos muito mais rapidamente. Agora vamos ver aí, Procurador-Geral da República, vamos ver se vai haver essa denúncia. Tem que ser uma denúncia do Ministério Público, não é? A Justiça. E ninguém acredita muito que vai demorar para essa denúncia ser feita, porque inclusive já está na imprensa que já existem autoridades no encalço de Bolsonaro para punir esse crime. E como é que se faz um processo desse? Tem que provar que ele pediu dinheiro sob razões falsas. E ele pediu dinheiro sob razões falsas? Não, ele não pediu dinheiro sobre razões falsas, porque existia multa contra ele e que ele teria que pagar. Mas uma vez que ele não paga a multa e arrecada 10 vezes, 20 vezes, sei lá quantas vezes mais do que ele precisava de dinheiro para pagar essas multas e não interromper a arrecadação, ele produziu as provas contra si mesmo. É como o caso dos bolsonaristas que veio à tona hoje, um caso muito engraçado, inclusive, dos bolsonaristas que invadiram a Câmara dos Deputados, e lá dentro da Câmara dos Deputados decidiram usar o Wi-Fi para postar vídeos, para
postar fotos dos crimes que eles estavam cometendo. Então eles registraram no Wi-Fi da Câmara dos Deputados o nome e o CPF de cada um que estava lá dentro. Ou seja, eles produziram a prova contra eles mesmos, registrando ali a invasão no login do Wi-Fi da Câmara dos Deputados. Eles produziram provas contra si mesmos e é o que o Bolsonaro está fazendo. Então vamos dar uma olhada nas matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo para você. Bueno, aqui nós temos Pix para Bolsonaro. Doadores já tinham ajudado a campanha de reeleição com 500 mil. A lista de pessoas que enviaram maiores recursos para Bolsonaro em 2023 inclui marinheiro que ganha 4 mil e doou 20 mil reais e vice-prefeito ligado à empresa acusada de assédio eleitoral. Veja bem, há também uma outra hipótese que está sendo levantada. É a hipótese de lavagem de dinheiro, minha amiga, meu amigo. 7 das 20 pessoas que mais enviaram Pix a Bolsonaro já haviam doado 470 mil para a campanha à reeleição do ex-presidente. A lista dos maiores doadores inclui o integrante de uma empresa acusada de exigir dos funcionários voto em Bolsonaro nas eleições de 2022 e um marinheiro que ganha 4 mil reais e doou 20 mil para o Bolsonaro. É óbvio que isso é lavagem de dinheiro. E veja bem, qual o objetivo da arrecadação para o Pix de Bolsonaro? No início do ano, a chave Pix do ex-presidente foi amplamente divulgada por seus aliados políticos. O intuito da campanha era arrecadar dinheiro para ajudar o ex-mandatário a pagar multas provenientes de condenações em processos judiciais. E então aí, minha amiga, meu amigo, essa alegação dele, ela é feita com base em nada e levou dinheiro de um monte de gente e pode configurar lavagem de dinheiro. Então, por estelionato, já está provado que foi cometido. Agora, lavagem de dinheiro, isso vai toda essa gente, por exemplo, esse marinheiro que doou 20 mil reais para o Bolsonaro e ganha 4 mil, é evidente que ele está lavando dinheiro, não é? Claro, ele pode ter feito uma vaquinha com amigos e tal, mas será que um marinheiro que ganha 4 mil reais, ele tem tantos amigos assim para doar tanto dinheiro, 20 mil reais? Não é? Qual é o interesse? Por mais que goste do Bolsonaro, essa é uma operação difícil, não é? De fazer uma campanha para arrecadar 20 mil reais com várias pessoas, porque do salário dele não é possível que tenha sido. Então ainda tem a lavagem de dinheiro. E após a polêmica com o Pix, os deputados voltaram a pedir doações para o Bolsonaro, dizendo que a meta é 22 milhões. Então eles ainda querem mais 5 milhões de reais, tirar esse dinheiro das pessoas, algumas dessas pessoas, pessoas humildes, que devem estar sendo, inclusive, insufladas por pastores evangélicos aí, nas igrejas, mandando essas pessoas que não ganham nem para si, dar dinheiro para o Bolsonaro. Então esse crime realmente vai andar. E aqui, então, você tem o jornalista Kennedy Alencar. Ele colocou hoje, na verdade esse assunto já está rolando, já faz um par de dias aí, e na verdade Pix inocente, o crime dos 17 milhões para Bolsonaro que ninguém fala. Não é bem assim, está sendo falado. O ex-presidente Bolsonaro arrecadou 17,1 milhões de reais por transferências via Pix para pagar multas que levaram seus apoiadores a fazer uma vaquinha e, de acordo com o Kennedy Alencar, há indícios de crimes na arrecadação feita por Bolsonaro, vários crimes. Durante o programa Análise da Notícia, ele explicou que o ex-presidente pode responder por um crime previsto na Lei 1521. Há indícios de crime contra a economia popular. O STF e a Polícia Federal veem indícios contra a economia popular
por parte de Bolsonaro. A Lei 1521 de 1951, e que já foi atualizada algumas vezes, prevê crime contra a economia popular, que é quando o indivíduo tenta obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos. O ponto que pode tornar Bolsonaro réu está no processo fraudulento. A lei fala que os processos fraudulentos podem ser bola de neve, cadeias, correntes que se criam para receber dinheiro ou quaisquer outros equivalentes. Especialistas veem que outros equivalentes podem ser enquadrados por analogia ao PIX. Bolsonaro devia ter parado a vaquinha. A partir do momento que as doações atingiram os valores das multas, ele deveria ter parado as doações. Ele acabou recebendo muito mais do que precisava e, além disso, o seu partido, o PL, havia dito que arcaria com parte das multas. Então, ele levantou esse dinheiro sob razões falsas. Suspeita de lavagem de dinheiro, além do crime contra a economia popular, pelo histórico de rachadinhas de Bolsonaro e sua família, há suspeitas de que laranjas foram utilizados para lavar dinheiro de rachadinha, fazendo as doações ao ex-presidente. Então, essa campanha, ela tem um significado muito mais interessante, que é basicamente, minha amiga, meu amigo, uma suspeita, uma intenção de lavar dinheiro, e isso parece que está sendo visto como uma fórmula de enquadrar Bolsonaro em outros crimes, o crime da rachadinha, outros crimes que ele pode ter cometido e que usou o PIX para lavar dinheiro. Então, o PIX do Bolsonaro é a porta de entrada para o PIX milionário do Bolsonaro, é porta de entrada para descobrir outros crimes. Senhoras e senhores, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.